Glórias a Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Estaremos lendo apenas 3 versículos, 19, 20 e 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Apocalipse 3:11, uma passagem muito conhecida, não precisa abrir por conta do tempo, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode sentar dando glória a Deus? Graças a Deus. Irmãos, há aproximadamente 2 semanas, nós tivemos o encerramento de um ciclo de 1 mês, de um dos maiores espetáculos da terra, que foi a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo, ela foi especial, porque pela primeira vez na história, aumentaram o número de seleções que participaram do torneio. Antigamente eram 32, e pela primeira vez, 48 seleções classificadas dos 4 cantos do planeta disputaram o ápice do futebol. Atletas que se prepararam durante 4 anos sonharam por esse momento. Jogar uma Copa do Mundo, para quem é esportista do futebol, é um sonho, é um objetivo. Todo jogador de futebol sonha disputar uma Copa do Mundo. Eu não sei se você acompanhou no momento da convocação do Neymar, como ele chorava de alívio e de alegria, e certamente outros jogadores que não foram podem ter chorado até mesmo de tristeza. O futebol é, de fato e de direito, o esporte mais popular do planeta. E eu não vim aqui para falar de futebol, fica tranquilo. Já tentaram desbancar o futebol, disseram que foi criado, pelos ingleses, você conhece a história, sabe? E o futebol, ele teria um probleminha, porque às vezes você vai no estádio e o jogo acaba 0-0, não sai gol. Ou então a partida é muito parelha, muito disputada, é 1-0. Foi com essa ideia, por exemplo, que inventaram o basquete. O basquete veio para tentar sanar isso. O basquete é um esporte que foi pensado para ter pontos mais rápido, ter mais emoção. Fazer uma cesta no basquete é muito mais frequente do que fazer um gol no futebol. Mas o basquete não desbancou o futebol. E existe uma razão, uma das razões pela qual isso acontece. Se nós estivermos nos Estados Unidos, passeando em Orlando, e tiver um amistoso entre a seleção americana e a seleção brasileira, o Dream Team americano, e a seleção brasileira de basquete, e se você quiser investir, conhecer, ver lá o show do intervalo, os quartos, a gente vai para o jogo já sabendo que a seleção americana vai vencer. A gente só não sabe de quanto. A seleção brasileira de basquete não tem a mínima chance de enfrentar a seleção americana.
A gente só não sabe de quanto vai perder. Isso não acontece no futebol. Futebol é um esporte em que, de fato e de direito, o time mais fraco tem chance de ganhar. Às vezes um cruzamento, uma bola que bate na mão, um pênalti. Às vezes uma falta cobrada, às vezes um lance de sorte. O time mais fraco jogando na retranca, ele consegue ganhar o time mais forte. Daí a emoção do futebol. E os atletas do mundo inteiro, há 2 semanas atrás, estavam encerrando o ciclo de disputar o troféu mais valioso da Terra. O FIFA World Cup Trophy é o troféu mais valioso do esporte no mundo. Ele é composto de ouro 18 quilates. O segundo troféu do futebol mais valioso do mundo é a orelhuda. Pastor, eu não entendo nada de futebol, não sei o que você está falando. Orelhuda é o troféu de prata especial da UEFA Champions League. Eu tive a oportunidade de visitar um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. Eu fui na Espanha, fui lá na experiência do Santiago Bernabéu. O Real Madrid é o clube que tem 15 taças orelhudas. É o que mais tem títulos da UEFA Champions League e se orgulha disso. E eu não vim aqui falar de futebol. Você não chega nem perto da orelhuda. Das 15, você assiste de longe, você pode tirar foto, você não pode tocar. Porque o valor da taça não está somente no material pelo qual ela é constituída e nem no seu peso. Um tesouro não vale somente o valor literal do metal pelo qual ele é constituído. Ele tem um valor simbólico muito maior. Pegue uma aliança de casamento, você vai pesar lá 5 gramas de ouro, já vale muita coisa, mas você não vai pagar o equivalente a 5 gramas, você paga pela joia, você paga pelo tesouro. Então nós acabamos de ver um tesouro sendo disputado, um troféu mais valioso do esporte, mais popular do planeta. E Jesus está dizendo assim em Mateus 6. Eu tenho um tesouro muito maior do que qualquer tesouro da face da terra. Não ajuntem tesouros aqui na terra, porque aqui na terra o ladrão pode roubar. A propósito, furtaram a taça Julius Rimet aqui no Brasil. O Brasil ganhou 3 vezes a Copa do Mundo, trouxe a Julius Rimet para casa. Cadê a Julius Rimet? Sumiu, o ladrão furtou. As traças e as ferrugens podem corroer, mas ajuntem tesouros no céu, porque o tesouro que eu tenho para dar para vocês, ladrão nenhum rouba, ferrugem nenhuma corrói, traça nenhuma destrói. Jesus está incitando a todos os seus filhos e servos na face da terra a buscar os tesouros valiosos que Ele tem para cada um de nós. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Agora deixa eu falar da seleção brasileira. Eu não vim falar sobre futebol. Nós acabamos de ver nessa última Copa do Mundo a seleção mais fraca dos últimos 50 anos. Sem dúvidas. A seleção mais fraca. Segundo os especialistas de futebol, a seleção brasileira mais forte da história e mais talentosa é a seleção de 1982, que não foi campeã. Como em 1982 eu não tinha muita consciência para assistir e entender de futebol, a seleção brasileira mais forte que eu já vi jogar foi a de 2006. Que isso, pregador? Você não entende nada disso. O Brasil foi campeão em 94, o Brasil foi campeão em 2002, a de 2006 não ganhou nada, eu sei, mas foi a melhor, porque eu já vi. Só para uma ideia, o meio-campo do Brasil era só Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do mundo em 2006 e Kaká foi o melhor do mundo em 2007. O ataque era Ronaldo Fenômeno, diz alguma coisa para você? E o Adriano Imperador era chamado Quadrado Mágico. E o Brasil perdeu na quarta de final com o gol de Thierry Henry. O que nós acabamos de ver agora foi a geração mais
fraca da nossa última safra. Não dá para olhar um Hendrick e não lembrar do Romário, do Bebeto. Só que apesar deles terem sido a geração mais simples e de menos craques, todo jogador da seleção brasileira de futebol, e eu não vim falar de futebol, quando saiu a sua convocação, somente um jogador da seleção brasileira teria a oportunidade de ostentar na camisa amarelinha 5 estrelas no seu peito. Por mais simples que seja o jogador brasileiro hoje no mundo, se ele é convocado, ele é o único que bota 5 estrelas no peito, porque o Brasil ainda é de fato e de direito o único pentacampeão mundial de futebol. Quantos entenderam? Digo amém. E de todos vocês que estão me ouvindo hoje na internet, no YouTube e aqui nesta casa de oração, o crente mais simples, o crente que se sente mais fraquinho, o crente que se sente mais novo convertido desde a portaria até aqui o púlpito, cada um de vocês que me ouvem aqui nessa noite, eu vos trago uma verdade espiritual, porque eu não vim falar de futebol. O dia em que Jesus soar a última trombeta, o dia em que houver o arrebatamento da igreja, o dia em que nós fomos convocados para morar na eternidade, na glória que nos foi prometida, somente os crentes, somente os salvos, somente os cristãos terão a oportunidade de receber 5 coroas lá na glória. Nós somos o único povo da face da terra que temos a chance de sermos pentacoroados. Só quem está entendendo essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Coloca o tema para mim na tela, por favor. O tema da mensagem nessa noite é pentacoroados. Existem 5 tesouros valiosíssimos lá no céu, que Jesus reservou somente para aqueles que creem no seu nome. Existem 5 tipos de tesouros. E que tesouros são esses? A Bíblia diz, a palavra de Deus vai nos mostrar que existem 5 coroas que estão reservadas para cada um de nós aqui nessa noite. Deixa eu já te dar um spoiler, foi até um corte do culto da manhã e eu vou repetir para você. Eu não estou dizendo que todo mundo que for convocado para morar no céu, que está me ouvindo aqui nessa noite, vai receber as 5 coroas. Pregador, então quer dizer que as 5 coroas estão disponíveis, mas todos vão ganhar? Não. Inclusive, é perfeitamente possível, tecnicamente possível, teologicamente possível, o crente ser salvo e não receber coroa nenhuma. Pastor, me dá um exemplo de um crente que foi salvo e não tem nenhuma coroa. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz está no paraíso nesse momento, e ele vai estar com a cabeça sem nenhuma coroa. Aquelas pessoas que passam a vida toda afastadas do caminho do Senhor, fazem o que querem, vivem uma vida na prostituição, na orgia, uma vida no descompromisso, ignoram aquilo que está escrito em Eclesiastes, quando o sábio Salomão diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia mau. Existem algumas pessoas que se convertem no leito de morte, e eu creio nessa salvação. Quem já leu meu livro, O Agir de Deus no Tempo da Promessa, sabe que aquela frase, toda promessa passa pelo teste do tempo, está equivocada teologicamente. Existem promessas que não têm tempo para você esperar. Exemplo, a mais importante de todas, a salvação de uma alma. Jesus tem poder para salvar uma alma instantaneamente, você não precisa esperar.
Ninguém se batiza para ser salvo, você se batiza porque você já é salvo. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo ainda diz como é que é o método: se com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa Jesus Cristo como Senhor Salvador, você será salvo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então uma pessoa que no último minuto da vida se converte a Cristo no leito de morte, será salva, porém não ostentará nenhuma coroa. Mas eu não vim aqui nessa noite pregar para uma igreja que quer só ser salva. Eu vim aqui instigar você a ter essa ambição. Que é isso, pastor? Ambição? A palavra ambição ficou mal vista em alguns lugares. As pessoas depreciaram a ambição. Nem toda ambição é negativa, pelo contrário, existem ambições extremamente positivas. Ambicionem ser os melhores alunos da classe. Ambicionem ser os empresários mais prósperos daqui dessa cidade, para que o reino de Deus avance e você possa ofertar com alegria. Ambicionem ocupar os melhores cargos públicos e passar em primeiro lugar nos concursos. Ambicionem ser os crentes cheios do Espírito Santo, que vivem uma vida de oração e tenham poder e dons espirituais para servir a igreja. A palavra ambição não é negativa, existem ambições extremamente legítimas e positivas, e eu quero aqui nesta noite pregar para você, e se só existirem aqui duas pessoas que têm a ambição de serem pentacoroados, ostentarem essas 5 coroas na cabeça, a primeira pessoa sou eu. Cadê a segunda? Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém aqui. Desejem essas coroas, façam de tudo para receber essas coroas, porque foi Jesus quem nos incitou para ambicionar assim. Ele disse: não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Ele está dizendo: eu tenho tesouros que eu quero que vocês ambicionem, porque o meu prazer será dar para cada um de vocês. Quantos creem nessa palavra, digam glória a Deus. Pregador, oi. Quais são então esses 5 tipos de coroas? Que eu já te antecipo, porque não é todo mundo que vai ganhar, mas é possível que você seja pentacoroado. Basta você cumprir o requisito de cada uma delas. A primeira é a mais difícil de explicar. É mais difícil. Demanda muito tempo, o que eu não tenho nessa noite. Mas nós falamos um pouquinho sobre essa coroa nas 2 últimas quinta-feiras, na quinta da edificação. Se você tiver interesse em saber detalhes da conquista dessa coroa, assista ao culto que já está no nosso canal do YouTube, de quinta passada e quinta retrasada, quando nós falamos dos atletas de Cristo. A propósito, os cultos de quinta-feira estão uma bênção. Amém ou não amém, gente? Não vale a pena chegar cansado do trabalho, chegar da escola, vir da faculdade, vir aqui para ser alimentado e edificado pela palavra. E vou dar uma outra dica para vocês, viu? Quinta-feira, inclusive, o pastor Azul, estou fazendo aqui o meu compromisso público, pastora Sheila. Nós tivemos gabinetes na quinta-feira e pastora Sheila falou: Taliba, eu fui na oração, estava fogo, estava bem. Então, quinta-feira que vem, já anote aí, eu e pastora Sheila estaremos nessa oração 7 horas, e todos vocês estão convidados, porque quando a gente começa o culto às 20 horas, depois de orar 1 hora na presença de Deus, a glória de Deus se manifesta de forma diferente. Venham para a quinta-feira da oração e na sexta-feira também do socorro divino, porque igreja que ora é igreja forte, é igreja madura, é igreja que pode vir a pancada, mas ela não cai, ela permanece de pé. Quantos concordam? Aplaudam o nome de Jesus. Então deixa eu ser muito rápido, muito sucinto, para falar sobre essa primeira coroa. Paulo vai usar uma metáfora, um simbolismo dos jogos atléticos. Ele está escrevendo a primeira de Paulo aos Coríntios, joga na tela, capítulo de número 9, versículo de número 25. Paulo está escrevendo para um público elitizado, inteligente e da cultura helenística. Quem estava aqui nas quintas-feiras sabe que o grego não escuta qualquer pessoa. Paulo era escutado porque ele tinha autoridade, conteúdo e unção de Deus na vida dele, porque ele não era gatinho. Segundo o livro apócrifo chamado Atos de Paulo, Paulo era baixinho, careca e ainda mancava de uma perna. E grego é gato, grego é atlético, tanto é que eu sei que as meninas daqui, as mulheres, nunca falaram isso. Se vocês falaram, neguem até a morte do lado do marido de vocês. Vocês nunca falaram: nossa, ele parece um deus grego. Porque os gregos eram bonitos.
Até nas esculturas e na arquitetura, a barriguinha dos deuses gregos era tanque, saradinho. Quem já visitou os museus da Europa, já foi em Roma, já foi em Atenas, sabe o que eu estou falando. Então um grego, para ouvir um cara baixinho, careca, manco de uma perna, só se esse camarada tivesse muito conteúdo e muita unção de Deus na vida dele. Então quando Paulo vai escrever aos coríntios, que ficavam na cidade de Corinto, ele vai fazer uma metáfora para que todo mundo que estivesse lendo a carta entendesse o que ele estava falando. E ele vai fazer uma alusão aos jogos istímicos. Os jogos istímicos eram o segundo torneio atlético esportivo mais famoso da Grécia Antiga. Ah, pastor, mas se era o segundo torneio, por que o Paulo não usou como exemplo o primeiro? Porque o primeiro eram as Olimpíadas, que aconteciam em Olímpia. Mas como ele estava escrevendo para os coríntios, e os jogos istímicos aconteciam em Corinto, ele falou da realidade da comunidade local. Paulo era inteligente, não dava ponto sem nó. Ele sabia que o nosso cérebro trabalha com imagens e figuras. A propósito, já tive a oportunidade de ir para Atenas. Eu falei isso na quinta passada. Quando eu cheguei em Atenas, irmão, o grego, você acredita que é escrito em grego mesmo? E que a gente não entende nada do que está naqueles símbolos? Ainda bem que na linha de baixo estava tudo em inglês. E para me salvar mais ainda, que tinha palavra em inglês que eu não sabia, tinha os símbolos. O símbolo, o desenho da mala, o desenho da bagagem, o desenho do banheiro, o desenho da saída, porque o cérebro trabalha com a imagem. Então Paulo, sabendo isso, ele vai falar, olha, lembram dos estádios? Olha a volta que tem que dar para falar da primeira coroa, é difícil falar dela. Os atletas correm nos estádios, se preparam em um treino rigorosíssimo, e apenas um recebe a coroa. Paulo estava escrevendo para eles, vocês sabem como é essa coroa? É uma guirlanda de folhas, de plantas. Depois de algumas semanas, aquela guirlanda simplesmente murchavam. Os atletas se matavam durante 2 anos para ganhar uma guirlanda, subir num pódio, bater palma, e depois de um mês o prêmio murchava. E ele diz assim, mas nós não. Nós nos esforçamos, nós nos treinamos, nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível, que dura para sempre. Esta é a primeira coroa separada para o cristão, a coroa incorruptível. Ninguém vai tomar de você. Nenhum ladrão vai arrancar da tua cabeça, nenhuma traça e ferrugem vai corroer. E já deixa eu antecipar isso aqui, pastor, oi, quer dizer que essa é incorruptível, essa dura para sempre. E as outras 4, não dura, todas são incorruptíveis, mas essa coroa é a única que não tem nome próprio. Numa linguagem jurídica aqui para os doutos aqui presentes, não tem nome em iuris, ela é lato sensu. É uma coroa incorruptível. As outras 4 também são incorruptíveis, mas as outras 4 têm nome próprio. Essa é um nome genérico. Quantos entenderam? Digo amém. Pregador, oi. Basta ser crente para ganhar essa coroa? Não. Não é todo crente que vai ganhar essa coroa. A coroa incorruptível, ela só vai ser dada aos cristãos que têm uma vida disciplinada na presença de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, os atletas treinam sob rigoroso treinamento. Ele diz, eis que eu esmurro o meu corpo. A coroa incorruptível é para crente disciplinado que renuncia e que tem perseverança. A coroa incorruptível é para crente
que não negligencia a sua vida de relacionamento com Deus. Sabe você, eu admiro você que está me ouvindo aqui nessa noite. Você que é do clube das 5, acorda às 5 horas da manhã, para ir na academia malhar, e depois você vai para o trabalho, porque você é focado, focada, disciplinado, disciplinada. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu queria ser igual a você. Sabe você que chega depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, mentalmente esgotado, esgotada, mas você não abre mão de fazer o seu exercício físico. Chega, pode ser 7 horas da noite, pode ser 9 horas da noite, você vai para a academia. Tem gente aqui que às vezes encaixa o momento do trânsito, do engarrafamento e vai para a academia. Olha teu nível de organização e comprometimento. Tem gente aqui que malha durante o intervalo do almoço e não tem nada de errado nisso. Continue focado e disciplinado. Eu só não entendo por que você não faz a mesma coisa com as coisas de Deus. Eu só não entendo por que você vem com essa conversa dizendo que você não tem tempo de orar. Eu só não entendo por que você vem com essa conversa dizendo que de manhã não dá, porque é uma correria. Será mesmo que não dá para fazer um devocional de 5 minutos? Ler um versículo, reunir tua família na mesa, falar de Jesus Cristo na sala, falar de Jesus Cristo na mesa e nutrir a vida espiritual de vocês? Sabe aquela oração de madrugada que você deixou de fazer? Deus está falando, volte a fazer, porque eu tenho saudade de te ouvir pela madrugada. Sabe aquela oração do boa noite, Jesus? Pastor, não sei. A oração do boa noite, Jesus, é aquela oração que você vem todo em frangalhos, já fez tudo que tinha a fazer, vai deitar para dormir. Tem uns que nem ajoelha na beira da cama. Jesus já te achou aí. Já faz deitado. E quando uns ainda vão orar no final do dia, Senhor, abençoa meus pecados, repreende as bênçãos, prospera meus inimigos. Meu irmão, já está todo enrolado. Atire a primeira pedra quem nunca fez a oração do boa noite, Jesus. É aquela oração só para que a sua consciência não fique tão pesada, porque você passou o seu dia inteiro tão disciplinado. O teu planner é lindo, moça. O teu planner é lindo, moço. A sua organização da sua agenda é linda, mas está faltando Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Levante a mão para o céu para receber. Eu estou dizendo para você, continua malhando. Eu estou dizendo para você, continue cuidando da sua saúde, continue investindo na sua qualidade de vida. Mas eu venho aqui da parte de Deus para te dizer, continue trabalhando, continue estudando, continue se esforçando, conquistando nesta terra, mas não abra mão, ó atleta de Cristo, ó servo e serva do Deus Altíssimo, de cultivar uma vida disciplinada de oração, de cultivar uma vida disciplinada de jejum. Leia a palavra de Deus todos os dias na sua casa, ainda que seja pelo menos 5 minutos. Tem crente que está me ouvindo aqui, que não abre a Bíblia em casa a semana inteira, só abre a Bíblia e nem abre mais porque não traz, já vai confiando no telão. Ei! A coroa incorruptível também é para você. Essa frase não é minha, essa frase é de John Piper. Eu preciso sair dessa coroa, mas hoje é culto de ceia e eu sei que alguém precisa ouvir. Deus está chamando alguém de volta ao jejum. De volta não, pastor, nunca jejuei. Ai, deixa eu te dar uma dica. Não, pastor, eu não vou conseguir jejuar. Como é que eu vou fazer 21 dias de Daniel? Calma, filho, isso é igual treino, é igual academia. Não começa fazendo 21 dias. Começa fazendo uma refeição. Daqui a pouco você vai lá e emenda para 2. Daqui a pouco você aumenta seu limite, fica um dia inteiro sem comer. Pode ser até bebendo água, não tem problema. O importante é que você volte a praticar a sua disciplina espiritual. O que sustenta a crente não é profecia. O que sustenta a crente não é milagre. O que sustenta a crente é um tripé que desde que minha avó era mocinha não mudou, não muda e jamais mudará. É oração, é jejum e é palavra. Aplauda o nome do Rei.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. John Piper diz assim: uma das maiores funções das redes sociais vai ser mostrar naquele grande dia que os crentes não buscavam a Deus, não é porque lhes faltava tempo. Já viu seu celular? Seu celular é fofinho, teu celular é lindo, seu celular é fofo. E às vezes ele manda assim para você: atente para o seu sono, hora de dormir. Já recebeu essa mensagem? Clica e muitas vezes ele te informa 5 horas de uso. Irmão, 5 horas. Se você entrar nas configurações do teu celular, ele vai dizer para você quanto tempo você fica com a cara na tela. E tu vem me dizer que você não tem 5 minutos para orar a Deus? Irmãos, é por isso que Piper vai dizer assim: naquele grande dia, as redes sociais vão servir para mostrar que a gente sempre teve tempo. A gente não priorizava. Já ouviram falar de John Wesley? John Wesley é um dos grandes revivalistas da Europa, em Londres, e que é o fundador da igreja metodista. John Wesley funda a igreja metodista porque ele era metódico. Eu tive o privilégio de ir na casa de John Wesley. Eu contei isso de manhã. A pastora Sheila deu mole, ficou andando lá com o pessoal, os turistas, e a gente viajou em época de baixa, porque além de ser mais barato, é tudo mais vazio. Um amigo meu agora foi para Orlando: pastor, vamos, eu falei: tá maluco, rapaz, julho, férias americana, entra lá no parque da Disney, uma fila gigante, além de mais caro. Então eu gosto de pegar a pastora Sheila de vez em quando e viajar na baixa. Aí estávamos na Inglaterra viajando na baixa, a casa de John Wesley vazia. Aí a apresentadora lá, esqueci o nome que dá, a pessoa que recebe a gente, falou: vamos sair. E nessa que todo mundo saiu, eu fiquei lá sozinho na casa de John Wesley. Irmão, eu entrei no quarto de John Wesley, fui no cantinho onde ele orava, botei meu joelho em cima da almofadinha que tem a marca do joelho dele até hoje. Você sabe o que John Wesley fazia com os visitantes e missionários que iam parar na casa dele nas viagens de expansão do evangelho? Wesley falava assim: tudo bem, vocês são muito bem-vindos, mas amanhã 5 da manhã a gente está de pé orando para depois tomar café e depois a gente ir embora. 9 horas da noite, John Wesley estava se recolhendo na sua casa para dormir. E olha que ele não estudava esse negócio, você estudou por aí não, hein? Do sono reparador, que vem lá da oriental. Eu estudei isso também. Quando eu estava me preparando para a prova oral, eu fiz um curso com uma psicóloga. Olha, senhores, a gente tudo estressado, e falando: olha, vocês têm que cuidar da sua máquina, vocês estudam o dia inteiro, então vocês têm que recarregar as energias. O sono reparador, aprenda isso, porque pregação da minha cultura é de 9 da noite até 1 da manhã. Ou há quem diga que é de 10 da noite até 2 da manhã. Resumindo, é a hora que tu não está dormindo, né? Você fica no celular até meia-noite, mais ou menos. Mas se você quiser dormir bem e pegar as 4 horas de maior qualidade de sono, ou é de 9 da noite até 1 da manhã, ou de 10, tem uma discussãozinha doutrinária, ou de 10 da noite até 2 da manhã. O importante é que esse horário é a hora que você não está dormindo. John Wesley, séculos antes, já acordava às 5 da manhã. E hoje em dia eu fico vendo os coaches ganhando horrores de dinheiro em cima da gente no Instagram: Clube das 5. Ih, John Wesley já fazia Clube das 5, ó. Acordava no Clube das 5. E se tu fosse ficar hospedado na casa do titio Wesley, tu ia levantar às 5 da manhã para botar a boca no pó e orar, para depois você seguir viagem, tomar café, ir para a escola, para o trabalho ou ir evangelizar alguém. Quando estou ouvindo a voz de Deus, digo amém. John Wesley estava na cama 10 horas da noite pontualmente. Eu creio por esta palavra: se a coroa incorruptível é para crentes disciplinados, para crentes que têm força, fé e foco e não abrem mão do jejum, da oração, da leitura bíblica, para crentes que fazem cultos nos seus lares, Deus está falando com alguém aqui, está na hora de voltar a fazer.
para crentes que não abrem mão do seu devocional, ainda que seja 5 ou 10 minutos. Eu não estou falando para você ser carola de igreja, eu não estou falando para você abrir mão de tudo que você tem que fazer, mas o que não pode acontecer é você não ter um tempo sequer para Deus durante o seu dia, que tem 24 horas. A coroa incorruptível é para crentes que têm uma vida espiritual regrada. Pastor, eu não consigo orar, não tenho força para orar, não desejo orar. Nós vamos orar por você. Levante a mão para o céu, levante. Pai, em nome de Jesus. O relacionamento é onde é a chave da resposta. Quantos estão precisando tomar decisões? Quantos estão precisando ouvir a tua voz? E muitas vezes estão criando expectativas em profetas, em pregadores, em pastores, mas o Senhor quer falar diretamente ao coração de cada um deles. Meu Deus, através da oração virá resposta. Através da oração virá o relacionamento, virá intimidade. Através da oração, eu creio, eu profetizo que quinta-feira que vem às 7 da noite esse culto vai ser diferente, vai encher, porque a partir de hoje tem crente que vai entender que precisa voltar ao início de tudo, porque vai receber a coroa incorruptível. Receba força e graça para orar. Billy Graham diz assim: se você não está com vontade de orar, ore até você sentir vontade. Eu vou repetir: se você não está com vontade de orar, ore até você sentir vontade. E só quem está entendendo esta palavra, só quem vai orar ainda mais a partir de hoje, levante a mão para o céu e glorifique a Deus por essa palavra de instrução para a sua vida. O treino do cristão é o seu devocional. Se você só ora quando sente vontade, meu filho, você é um amador. Atletas focados treinam até mesmo sem vontade. Tenha foco e disciplina. Campeões não treinam só quando tem vontade. Eles treinam porque tem um propósito e um objetivo. Vire para a pessoa que está do outro lado e diga: entendeu o recado? Então volte a orar ainda mais. Vamos seguir. Olha só que luta. Eu tenho 15 minutos já roubando 5 deles ali para falar de 4 coroas. Como é que eu vou fazer isso agora? Quantos estão ouvindo a voz de Deus, digam amém. Nós temos que ser pentacoroados. Só falei da primeira. A segunda coroa agora eu vou começar a correr, ok? Não por falta de profundidade, mas em respeito ao seu tempo. A segunda coroa, Paulo ensina para os Tessalonicenses. Joga na tela, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Olha o que Paulo diz. Pois, quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos diante de nosso Senhor Jesus quando Ele vier? Não são vocês? Olha o que Paulo está dizendo. Quem é a nossa coroa, a nossa alegria? Não são vocês? Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: eu preguei Jesus para vocês. Eu falei de Jesus para vocês. A alma de vocês foi ganha através do meu ministério apostólico. Vocês são a minha coroa da alegria. A coroa da alegria é para crentes ganhadores de almas. A coroa da alegria é para crentes que têm o coração voltado à missão de pregar a palavra de Deus. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar, ok? Só que existem 2 coisas na Bíblia que não tem tempo determinado. Que é isso, pregador? A primeira coisa na Bíblia que não tem tempo determinado e você pode fazer qualquer hora sem medo de errar, sem medo de se exagerar. Jesus disse: orai sem cessar. Oração. Todo tempo é tempo de orar. A segunda coisa na Bíblia que você pode fazer a qualquer momento e que sem medo de errar é pregar.
Paulo diz: preguem em tempo e fora de tempo. Pastor, oi, mas essa coroa não é para mim não. Eu sou tímido, eu sou tímida, eu não tenho teologia, eu não sou pregador, eu não tenho eloquência. Quem disse para você que você precisa disso aí para poder falar de Jesus para as pessoas? No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim para os discípulos: e quando entregarem vocês, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar, porque naquela hora vai ser concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Levante a mão para o céu para receber, que eu quero liberar a palavra. Você que tem dificuldade de evangelizar alguém, você que tem dificuldade de abrir a sua boca para falar de Jesus, eu declaro: existe um Deus que habita em você. Que é isso, pregador? Isso aí é panteísmo? Não, rapaz, isso é Bíblia, teologia. O Espírito Santo também é Deus. Ele não é o terceiro colocado no pódio. Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade são Deus. E Jesus está sentado à destra do Pai, mas o Espírito Santo está dentro de você. É Ele quem a partir de hoje vai colocar a palavra na tua boca. É Ele quem vai te dar sabedoria para evangelizar. Essa igreja precisa avançar. Almas precisam se converter. Deus conta com você para pregar a verdade do Evangelho. O Espírito Santo te capacita nessa noite. Tu vai mandar uma mensagem, você vai entregar um versículo, vai entregar um folheto. E deixa eu te falar uma outra coisa: às vezes você só manda um zap convidando alguém para vir à igreja. Essa pessoa vem aqui meio perdida, aí vem a pregação da palavra, ela se converte a Jesus Cristo, volta para os caminhos do Senhor, entrega a vida a Jesus, e você recebe uma coroa da alegria. Ganhadores de almas, levantem-se, o reino conta com você. Recebam a presença e a capacidade do Espírito. No tribunal de Cristo, Tiago, a sua alegria não vai ser por causa das conquistas aqui na terra, não. Ah, eu comprei uma casa no setor de mansões. Ok, me convida lá, eu vou lá também. Mas não é esse o motivo da sua alegria. O motivo da tua alegria, da coroa que vai ser colocada na tua cabeça, você imagina a moral que vai ser quando chegar lá em cima, olhar para o lado e ver: meu pai está aqui porque eu falei de Jesus para ele. Minha mãe está aqui porque eu falei de Jesus para ela. O meu filho está aqui porque eu criei nos caminhos do Senhor. Ei, você, eu lembro de você, eu te evangelizei lá no trem, lá no metrô. Eles serão a nossa coroa da alegria. Você sabe que tem uma discussão teológica se lá em cima a gente vai lembrar das coisas, né? Você sabe disso? Eu particularmente acredito que das coisas boas nós vamos lembrar. Irmão, imagina a alegria que vai ser chegar no céu e ver uma pessoa que está ali porque foi você que falou de Jesus para ela. Vai ser muita alegria, irmão. Vai ser muita alegria. Terceira coroa. Essa coroa é uma coroa bem restritiva. Quem nos fala dessa coroa é o apóstolo Pedro. Primeira coroa, coroa incorruptível para os crentes disciplinados. Segunda coroa, coroa da alegria para os crentes ganhadores de almas. Terceira coroa, a coroa da glória. Não confunda entrar na glória com receber coroa da glória. Eu já vi muito crente falando isso. Ai, quando eu recebi minha coroa de glória, quem falou para você? Não, você entrou na glória. Não quer dizer que você vai ter a coroa da glória. A coroa da glória, Pedro, joga na tela pra gente, primeiro, já jogou. Rapaz, esse cara é tão bom. E quando aparecer o sumo pastor, Pedro está escrevendo para os pastores, líderes das igrejas. Em outras versões, presbíteros.
E o nome, gente, não é importante, tá? É o líder da igreja, é o pastor, é o presbítero, é o apóstolo, é o evangelista que cuida da congregação. O nome não importa. São líderes que cuidam do rebanho de Jesus. Aliás, deixa eu te dar uma outra dica. Tecnicamente falando, nenhum pastor pode bater no peito e falar: fulano é minha ovelha. Que é sua ovelha, rapaz? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todo pastor de igreja tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas que são de Jesus. E eu não estou pregando aqui a anarquia institucional, porque tem uma galera da internet também, do YouTube, do Instagram, que fala: meu pastor é Jesus, não devo satisfação para ninguém. Toma vergonha na sua cara. A Bíblia também fala que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que terão responsabilidade e compromisso pelo rebanho. Mas a responsabilidade e o compromisso é nosso. A gente cuida de vocês, mas vocês são de Jesus. A coroa da glória é para quem cuida e lidera algo na presença de Deus. Quem cuida de ovelha. Só que aqui, Tiagão, tem duas linhas interpretativas, eu preciso ser rápido. Existe uma linha restritiva que vai dizer o seguinte: a coroa de glória é só para pastor. Pedro está escrevendo para os pastores no capítulo 5. Está animando os pastores, falando: aguentem as pontas, cuidem do rebanho de Deus, porque quando vier o sumo pastor, nós receberemos a coroa da glória. Essa é a linha interpretativa restritiva. Mas existe uma segunda linha de interpretação, preste atenção nisso aqui, que é bom para mim e para você. A segunda linha vai dizer: a coroa da glória não é só para pastor estritamente. A coroa da glória é para todos aqueles que exercem liderança na obra de Deus. Sabe o líder do PG, que cuida de ovelhas, tem chance de receber a coroa da glória. Sabe o líder de departamento, pastor Serginho, tem chance de receber a coroa da glória. Não é o pastor principal da igreja, mas lidera rebanho. Sabe você que fala assim: olha, gente, é problema, eu quero ir para a igreja, mas eu não quero me envolver. Eu vou sentar na igreja, vou ficar de braço cruzado, não quero meter a mão em nada, não quero ajudar em nada, não quero liderar nada, porque liderança é problema. Você não vai receber a coroa da glória. Você não vai receber a coroa da glória. Aliás, tem crente que vai passar a vida toda, e enquanto você não se envolver na obra de Deus, não meter a mão na massa, não se disponibilizar para fazer a obra de Deus, não quiser liderar nada, cuidar de ninguém, aproveita, vai no Burger King, que vai ser a única coroa que você vai experimentar na tua cabeça, a coroa do Burger King. Não, tu não é filho de príncipe, tu não é filho de princesa, tu não tem sangue azul, tu não está na monarquia, não é da realeza, não vai receber coroa nenhuma aqui, nenhuma na terra. Usa a coroa do Burger King, porque se você não quiser fazer nada na obra de Deus e ser o crente que vai ficar sentado no banco de braços cruzados, tu pode até subir ao céu, mas vai subir com cabeça rapada. Vale a pena pagar o preço por liderança, vale a pena cuidar das ovelhas de Jesus. Vale a pena assumir compromisso na obra de Deus e avançar com o reino, porque para nós que cuidamos de almas, teremos a coroa da glória. Ai, pastor, mas assim, no reino de Deus é tanta gente problemática, e quem falou para você que não é? Irmão, na igreja tem gente para tudo, tem até maluco na igreja. Tu sabia que no Evangelho, no livro do profeta Isaías, ele diz: nem os loucos errarão o caminho, até os doidinhos vão para o céu. Agora, não vai para o céu adúltero, mentiroso, fornicador, deixa eu parar por aqui, beberrão, camarada que tem 2 mulheres, esposa que tem 2 homens, vai não. O biruta vai subir. E as pessoas que vivem nessa lista, que tem uma mensagem que eu prego chamada lista de espera, é só uma questão de tempo: beberrão, homicida, ladrão, fofoqueiro.
Jesus diz assim, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está dizendo, na casa de Deus vai ter gente doente, emocionalmente desequilibrada, gente que vai encher a tua cabeça, gente que vai querer te apurrinhar por nada, gente que vai pegar no teu pé, pisar no teu calo. Mas Pedro está dizendo, pastores suportem, líderes suportem, porque para nós está reservada a coroa da glória. Aplauda o nome de Jesus. Vamos caminhar para o final. Quantos querem ser pentacoroados aqui nessa noite? Levante a mão. Então dá teu jeito, assume alguma coisa para fazer na obra de Deus, hein? Porque a coroa de glória tem que ter liderança, tem que cuidar de alguém. Te vira. Tu não nasceu quadrado? Quarta coroa, a coroa da vida. Apóstolo Tiago vai nos falar dela, e João também fala dela em Apocalipse. Joga na tela para mim, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Já falamos da incorruptível, já falamos da alegria, falamos da coroa da glória para líderes e pastores que cuidam de rebanho. A coroa da vida, também já cansei de ver um monte de gente falando isso errado. Ai, porque eu receberei a minha coroa da vida. Quem falou para você? Para com isso, de ficar pagando mico. Não confunda, pastora Kenny, eu sei que você não confunde, ter vida eterna com coroa da vida. O crente salvo receberá a vida eterna, mas não necessariamente a coroa da vida. Porque a coroa da vida, Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 12, feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Apocalipse 2,10 diz, sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Pregador ainda não entendi, a coroa da vida é para crente que persevera na aprovação. A coroa da vida é para você que está passando pela luta, você que está passando pela prova. Pastor, não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Ei, escuta uma frase muito verídica, tem coisas que você não tem que entender, você tem que aceitar. Não pense que nesta vida você vai passar por aqui sem ter problemas, lutas e aflições. Ah, mas então não adianta ser crente. Claro que adianta ser crente, rapaz. A diferença é que se você não é crente, não tem Jesus na tua vida, você fica Deus dará, você fica largado, fica desprotegido. Os problemas vêm diante de você e não tem limite, não tem proteção, não tem guarda-chuva, não tem torre forte. Agora, quando você é servo e serva do Deus Altíssimo, Ele é poderoso e fiel para não permitir que nada nos sobrevenha além daquilo que a gente possa suportar. Ele fala, ei Satanás, você pode tocar em Jó, mas daqui está a linha limitada, daqui você não passa, porque Ele tem dono. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena suportar a provação. Não morde a corda, não desiste. Levante a mão para o céu que eu quero liberar. Eu profetizo nessa noite que crentes que entraram aqui no limite, crentes que entraram aqui com a dor da perseguição e da provação, só vive o propósito quem suporta o processo. Você, quem sabe, entrou aqui cansado, fadigado, sem entender o que está acontecendo, mas o Espírito Santo é liberado nesta casa. Eu declaro, você não vai desistir, você não vai parar. Receba a força, Elias. Com a força desta comida tu caminharás mais 40 dias. Você não vai voltar atrás. Você pegou no arado, não vai voltar atrás, porque Deus prepara para você a coroa da vida. E a coroa da vida é para quem aguenta a provação. Não desista. Existe uma coroa preparada para os fiéis que suportam a prova e chegam até o fim. Pastor, mas tem gente que vai ser salvo mesmo desistindo assim da aprovação? Tem. Você já viu aqueles crentes que entram na igreja, na primeira luta que vem desvia, aí fica 2 anos fora, aí percebe que apanhar aqui dentro, quando apanha lá fora é pior ainda, apanha mais do que pandeiro no samba. Aí volta para a igreja todo arrebentado.
Aí Deus vai trabalhar na personalidade dele, no caráter. Você sabe que através do fogo, da provação, é o que Tiago fala, tenham bom ânimo. Quando vocês passarem por muitas provações, porque é na provação que Deus traz maturidade espiritual para você. Irmão, não sei se você está entendendo, mas a minha preocupação é ter uma igreja madura. A minha preocupação é ter uma igreja que ora, que jejua, que lê palavra. Eu não estou aqui para anunciar um Jesus Hello Kitty para você, cara, presta atenção. Eu estou dizendo para você que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas aguentem o tranco, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E diz a Bíblia: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Recebam fé, não roam a corda. Vamos ficar de pé para adorar a Deus. E eu termino agora. A última coroa. Quantos querem saber? Digo amém. Quantos são crentes que querem ser pentacoroados? Digam glória a Deus. Já te falei, tu tem que ter uma vida disciplinada, espiritual, para ter a coroa incorruptível. Tem que ganhar alma. Manda uma mensagem de zap, cara. Convida alguém para o próximo culto, dá teu jeito. Fala de Jesus para alguém no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. O maior prazer de Jesus é botar essa coroa na tua cabeça. Coroa da alegria. A coroa da glória para quem vai cuidar de alguém na igreja. A coroa da vida é para quem não vai desistir diante da provação. Não desista de estudar. Não desista de trabalhar. Não desista de buscar os dons espirituais. Não desista de crescer na vida espiritual e fazer a obra de Deus. A prova virá, mas a presença de Deus estará com cada um de nós. Última coroa, e eu termino agora. Aqui é um legado inefável. São as últimas palavras de um dos maiores homens que pisou a planta do pé nessa terra. Vocês sabem que as últimas palavras de um homem, elas carregam o ápice da sua maturidade, do seu legado. Lembra de Getúlio Vargas? Saiu da vida para entrar na história. Cai no Enem, hein? História do Brasil. Bob Marley, quando estava no leito de morte, ele disse: dinheiro não compra vida. Karl Marx, a secretária chegou para ele e falou: Marx, os grandes pensadores dizem últimas palavras, o que você tem a dizer? Ele diz: últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. Registrou. Olavo Bilac, grande poeta brasileiro e patrono do serviço militar, vira para a secretária e diz assim: ó, traga-me um café, eu quero escrever. Quando ela volta, ele está morto na cama. São as últimas palavras de um homem. Você entendeu por que Eclesiastes é o livro mais importante de Salomão? Porque ali ele está com as cãs brancas, o homem mais sábio que pisou a planta do pé nessa terra. Ele está te dando conselhos valiosíssimos. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Paulo está escrevendo suas últimas palavras. Segundo os estudiosos, está numa prisão fria, solitária. Paulo vai começar a falar para Timóteo: no dia da minha defesa, só eu fiquei sozinho, ninguém estava do meu lado. Fulano me abandonou. Fiz bem para tanta gente, foram ingratos comigo, me viraram as costas. E ele vai falar a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: mas agora, Timóteo, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. A coroa da justiça é para aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A coroa da justiça é para os crentes que estão dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos estão aguardando a vinda de Jesus?
Quantos reconhecem que carros, quantos reconhecem que casas, que tesouros, que dinheiro, nada há de se comparar ao dia em que chegaremos diante dele, estaremos face a face. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Adorem-se. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Tudo por amor.